Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 21 diz: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já nos concedeu em termos de privilégio para estar na Tua presença, Te adorando, Te louvando, abrindo o nosso coração, Deus. Obrigado pelo privilégio de estar aqui nessa noite. Deus, em nome de Jesus, te peço que o Senhor abençoe o nosso coração agora, a Tua palavra, a Tua ministração. Nós precisamos ouvir a Tua voz, conhecer mais de Ti. E queremos aprender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar no dia de hoje. Porque essa porção sagrada que vai fazer a diferença em nossas vidas. E desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Quantos nessa noite estão nos visitando, hein? Quantos? Fique em pé aí, eu vou pedir que quem estiver do seu lado aí, dê um abraço bem forte. Não sente antes de receber pelo menos 3 abraços. Amém. Essa igreja aí te acolhe no nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo aos Efésios é uma carta diferenciada das outras cartas de Paulo. A exemplo da carta de Paulo aos Romanos, é uma carta mais doutrinária. Ela fala de verdades fundamentais dos propósitos e dos planos de Deus para a nossa vida. Não trata de problemas específicos de igreja. Até o capítulo 3 ele vai apresentar esse que é o propósito tão abençoador para a minha vida e para a sua vida, que é a igreja do Senhor Jesus. Mas a partir do capítulo 4, o apóstolo vai dar um tom diferente na carta. Ele vai falar de coisas mais práticas, da vida da igreja. E no capítulo 5, especificamente, ele vai fazer exortações práticas acerca da nossa caminhada, no dia a dia. E eu gosto muito desse texto porque, quero dizer para os irmãos, que quando eu me converti, uma das coisas que eu pedi para Deus foi assim: Deus, eu não quero ser um religioso. Deus, eu sei que eu estou fazendo aqui uma opção contigo, uma opção existencial. Eu não quero viver religião somente no tempo. Como está aí no boletim, eu quero viver contigo para além do tempo. 24 horas por dia na tua presença. Eu quero que a tua palavra faça sentido para a minha vida. Eu tenho pedido muito a Deus isso. Eu quero que a palavra de Deus, eu tenho pedido a Ele para que faça sentido na minha vida, na minha família, na educação dos meus filhos, no convívio com a minha esposa, mas que faça sentido também na minha vida profissional, que a Bíblia também seja uma fonte de orientação, de respostas para as pessoas que eu conheço, me relaciono. E eu gosto muito desse texto porque ele nos chama a essa realidade, de que cristianismo
é mudança de comportamento. Cristianismo não é uma agenda. Cristianismo é transformação de vida. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 8, verso 17, Jesus orientando como é que se discernia os falsos profetas, ele disse: toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Amado, se eu e você tivermos um relacionamento verdadeiro, sincero, transparente na presença do Senhor, nossa vida vai mudar. E é importante que mude, é necessário que mude, porque as pessoas que ainda não conhecem Jesus, elas são atraídas pelo amor de Deus, pela minha vida e pela sua vida, de crente em Cristo Jesus. Tiago 2,26 diz: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A evidência da nossa fé sincera e verdadeira é a nossa vida. Verso 15. O apóstolo Paulo aqui começa essa série de advertências do nosso caminhar com o Senhor. Ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Aqui, se fosse um cearense falando, era: presta atenção, macho. Repara a tua vida. Como é que você tem andado? Como é que tem sido você dentro de casa? Como é que você tem sido dentro da tua profissão? Examina a tua vida. Examina a tua atitude, os teus atos, o que é que você tem feito. É o que está lá em Lamentações capítulo 3, verso 40, diz assim: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Isso que Deus quer, que a gente esteja a todo momento diante dEle, examinando a nossa vida. No final do verso 15 ele diz: duas maneiras de viver, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Se tem algo que Deus não toca e é sagrado, é a minha e a sua capacidade de fazer escolhas. Deus não toca nisso. Deus sabe que a coisa mais importante para um ser humano é viver na presença dEle. Mas essa decisão, essa escolha, Ele espera que seja voluntária. E o que o texto está falando aqui é que eu tenho a liberdade, eu tenho um livre-arbítrio de escolher como é que eu quero viver. Uma opção aqui que o texto está dando é viver na insensatez. Eu gosto de traduzir insensatez por falta de juízo, falta de bom senso. O sujeito, é aquela história que diz assim: você tem cabeça só para separar as orelhas. Eu tenho um colega que ele todo sinal amarelo, ele passa. Para ele diz que é sinal verde. Aí eu digo assim para ele: meu irmão, e no dia que encontrar outra pessoa igual a ti, que acha que também o amarelo é verde, o que é que vai acontecer? Insensatez. Você sabe que não está certo. Você sabe que não está direito, não é correto. E você vai e insiste em fazer. Parafraseando aqui o AA, eu gosto de pensar assim: se você quer escolher ser insensato, o problema é seu. Lá em Provérbios 26, 3 diz assim: ó, o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Você precisa só ter consciência disso.
Se você quer viver longe de Deus, desobedecendo a Deus, ok, Deus vai respeitar tranquilo a tua decisão. Agora, tenha consciência de que essa escolha que você está fazendo tem consequências. E o problema é que muitas vezes as consequências não são só para a nossa vida. Porque se fosse, estava tudo certo. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, as consequências respingam na vida de outras pessoas. Por exemplo, nossa família. Meu pai abandonou a minha mãe e 3 filhos, eu tinha 11 anos. Como diz a história, anoiteceu e não amanheceu. A gente morava lá em Teresina. Tínhamos saído daqui de Fortaleza, tínhamos ido para lá. Vivemos lá em Teresina. Aí meu pai, ruim das finanças, disse que ia arrumar um emprego aqui em Fortaleza, veio para cá, arrumou esse emprego. E aí, chegou para a mamãe e disse, olha, vá para Fortaleza na frente com as crianças, que eu vou em seguida. Vou vender as coisas aqui, lá em Teresina, e vou em seguida. Mamãe veio. Ficou esperando na casa de uma tia, um dia, 2, uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Nunca veio. Mandou uma carta, dizendo que não dava mais certo viver com a mamãe, por absoluta incompatibilidade de gênios. Você já viu essa frase aí? É claro que nossos gênios são incompatíveis mesmo. Se não for a terceira dobra, que é Cristo Jesus, o casamento nenhum resiste. E o que é pior, ficou minha mãe com 3 irmãos, sem renda, sem profissão, sem ter onde morar. Fomos morar na casa de uma tia minha, a casa com 2 cômodos e um banheiro, só que ela tinha 8 filhos. Chegava mais 3. Esse é o problema. Esse é o problema da gente às vezes decidir, não, quero viver nessa insensatez, quero fazer o que eu quero na minha cabeça, estou certo. Sim, e as pessoas que vão sofrer aí por conta dessa tua decisão maluca? O que é que tem a ver com isso? O que é que eu, meus 2 irmãos e minha mãe tínhamos com isso? Nada. Nós sofremos as consequências dessa maluquice do meu pai. Então, se você quer ser insensato, mas tome consciência disso. Lá em 1 Coríntios 14, 20 diz, irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Maturidade é um alvo que Deus tem para a minha vida e para a sua. Assuma a responsabilidade para a sua vida, Deus está falando. Escolha. Ezequiel capítulo 18, 20. Gosto desse texto. Eu não sei você, meu irmão, mas pense num desafio como é criar, educar filhos. Uma luta. Foi a misericórdia do Senhor para nos dar força, para a gente cuidar, ensinar, mostrar. Mas, e o que eu falo sempre para meus filhos, seguinte, é isso que está em Ezequiel 18, 20, olha o que diz a palavra. Aquele que pecar, é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Ah, porque eu tenho um pai e uma mãe piedosos, que vivem orando, vivem na igreja, então está tudo certo não, meu irmão. Você que é jovem, assim como os meus filhos, Deus vai cobrar a responsabilidade sua pelos seus atos. Seu pai e sua mãe, assim como eu, como a minha esposa, a gente está fazendo o melhor dentro das nossas imperfeições. Um dia você, filho ou filha, vai ser pai ou mãe, vai ver e vai perceber isso, que a gente está procurando fazer o melhor, mas nem sempre a gente acerta. Mas o que você tem que entender, você adolescente, você jovem, é que você vai prestar contas, assim como eu, assim como sua mãe, seu pai,
diante do Senhor, porque Deus quer que a gente assuma responsabilidade pelas nossas vidas. Em Gênesis capítulo 3, quando o primeiro casal lá pecou, Deus foi lá cobrar responsabilidade. Chamou quem? Chamou o varão. Vem cá, Adão, o que está acontecendo? Não foi ela. Tá bom, foi lá com a mulher, e aí? Não foi essa. Ah, é? Tá bom, então vai ter consequência para os três. Porque Deus quer mostrar isso para mim e para você, meu irmão. Não adianta botar culpa em ninguém, não. É a tua vida, é a minha vida diante do Senhor. Mas se você quer escolher, não, eu quero viver uma vida sábia, eu quero viver em sabedoria. Quantos aqui querem viver uma vida sábia, sabedoria na presença de Deus? Amém. Amém. Eu também quero, irmão. Peço todo dia ao Senhor. Todo dia o Senhor isso. Não sei se um dia Ele vai me conceder essa graça, mas eu tenho pedido todo dia. Tenho uma boa notícia para você. E claro, para mim também. Está lá em Tiago capítulo 1, verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, e eu tenho. Como eu tomo decisão equivocada. Mesmo orando, mesmo diante da palavra, tomo. Peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Olha só que coisa interessante, tem muita coisa na Bíblia que Deus não promete. Tem muitas igrejas por aí oferecendo coisas que Deus nunca prometeu. Nunca. Eu louvo a Deus por essa igreja aqui, porque é uma igreja que desde o dia que eu entrei, eu nunca vi, como diz o cearense, marmota. Nunca vi invencionice. Aqui se prega e se procura viver a sã doutrina. Aqui é uma igreja comprometida com a palavra. E eu sei que, como diz lá a Bíblia, muitas vezes essa palavra que é de exortação, uma palavra verdadeira, sincera, para edificar a nossa vida, às vezes é coceira nos ouvidos da gente. Mas é a palavra do Senhor que é pregada aqui. Eu louvo a Deus por isso. E nós temos que orar muito pelos nossos pastores, pela nossa liderança, por esse compromisso de fidelidade com a palavra de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque é a palavra que transforma, é a palavra que salva. Mas, infelizmente, tem muita igreja oferecendo coisa aí que não entrega. É por invencionice, marketing, virou um business, um negócio. Infelizmente. Minha mãe foi para uma dessas igrejas um dia desse. E aí eu me encontro com ela todo sábado. Um privilégio que eu tenho de estar com a minha mãe. É uma agenda sagrada para mim estar com a minha mãe. Porque a Bíblia diz o quê? Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. A Bíblia não está dizendo, mas só se meu pai... Sabia que eu, crente, não entendia isso? Porque a minha mãe gostava de tomar uns goró. E eu chegava lá, crentão, e não aceitava isso. Via minha mãe naquele estado, dava as costas e ia embora. Vida religiosa. E Deus tocou meu coração. Ei, aceita a tua mãe do jeito que ela é. Sabe por quê? Porque o que é que cobre o pecado? É o amor. Aprende a amar tua mãe. Foi isso que Deus falou no meu coração. E para a glória de Deus, todo sábado eu tenho um momento precioso com ela, de oração, de leitura da palavra. Mas um dia eu cheguei com a mãezinha, mamãe estava lá desanimada. O que foi, mamãe? O que está acontecendo? Ela falou assim, não, meu filho, é porque essa semana aqui foi difícil, foi o maior perrengue aqui, não tinha nada nem para comer. Mas mãe, como? Eu deixei aqui o dinheirinho para a senhora comprar os mantimentos, e cadê? Pois é, meu filho, mas no domingo eu fui para uma igreja, e lá um obreiro lá disse que fez um apelo lá, e disse que colocasse o dinheiro num saco que a gente que ia multiplicar, e eu coloquei. E aí, passei a semana de jejum forçado. Deus nunca prometeu isso, meu irmão.
que a gente ia ter uma casa com 3 cômodos, com 2 carros na garagem. Isso não está na Bíblia, meu irmão. Isso é enganação. Isso é para o DECOM fechado, porque é propaganda enganosa. Mas tem uma coisa que a palavra de Deus diz aqui em Tiago, capítulo 1, verso 5. É que se você pedir a Deus sabedoria, Ele dá. Ele concede. E a Bíblia diz que Ele concede de maneira liberal, generosa. Muito além até do que você pensa, quando está pedindo. Provérbios 2,6 diz assim, ó, pois o Senhor é quem dá a sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Salmo 111, verso 10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam o bom senso. O que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte, ó, para eu aprender, para eu adquirir sabedoria, eu preciso viver na presença de Deus. E sabedoria, meu irmão, aqui, não é conhecimento. Embora requeira conhecimento. Mas a sabedoria é diferente do conhecimento. O conhecimento pelo conhecimento, a Bíblia diz que até ensoberbece. Sabedoria é um conhecimento aplicado na vida prática. Você pode saber muito pouco acerca de algo, mas aquilo que você sabe, você coloca em prática. Isso é sabedoria. Galera jovem às vezes diz assim, esse negócio de papo de sabedoria é coisa para coroa, é coisa para velho. E eu encontrei uma pérola na Bíblia, lá em Lucas capítulo 2, verso 52, para você meditar sobre isso, jovem. Ó, Jesus ia crescendo em sabedoria. Era jovem ainda, ó. E estatura e graça diante de Deus e dos homens. Para você mudar esse conceito acerca de sabedoria, você que é jovem. Você precisa desde agora andar na presença de Deus e pedir ao Senhor sabedoria. Sabedoria é muito importante. O pastor Simão estava ministrando aqui para a gente, ontem no sábado da liderança, e eu quero partilhar com vocês esse texto que ele mostrou para a gente. Está em 1 Reis capítulo 3. Abra sua Bíblia aí. 1 Reis capítulo 3. Lá a partir do verso 10. Olha como sabedoria é importante. Aqui é Salomão, filho do rei Davi, começando o reinado. Sabia o que ia fazer, estava meio perdido, e fez uma oração a Deus. Olha o que ele pediu a Deus. Pediu a Deus sabedoria. Verso 10. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. E por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar justiça, farei o que você pediu. Olha aí, está aí, ó, um pedido, uma causa que você coloca diante do Senhor e sabe que Ele vai ouvir e atender. Está aí, ó, para você, para mim. Mas olha o que ele diz mais aqui. Eu lhe darei um coração sábio, capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Verso 13. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Olha que coisa maravilhosa, quando eu peço sabedoria a Deus, Ele não só me concede, mas junto com a sabedoria, Ele me dá muito mais. Maravilha. E a gente às vezes, e eu quero falar para você que está nos visitando essa noite, porque eu cometi esse erro. Às vezes a gente chega, se aproxima de Deus, para pedir algo, que a gente pensa que vai resolver o nosso problema. Mas não vai. E se Deus atendesse aquela nossa oração, seria até pior para nós. Uma vez o irmão chegou aqui, estava lá no Querigma, a gente tendo reuniões lá de homens,
E ele chegou com uma situação financeira difícil e nos pediu um dinheiro emprestado. E eu me lembrei disso aqui. Porque nem sempre você emprestar um dinheiro, você resolve o problema. Às vezes você pode piorar o problema. E eu fui conversar com esse irmão. Vamos orar juntos sobre isso e fui dizer, irmão, para te ajudar de verdade, como Deus quer, eu preciso sentar com você e examinar tuas contas e ver realmente qual é o problema que está levando a esse teu desequilíbrio financeiro. Você concorda a gente sentar junto e eu ter acesso a isso e poder te ajudar, te orientar melhor com relação ao teu orçamento doméstico, familiar? E ele concordou. Tá bom, então a gente se encontra aqui na próxima semana, você traz as informações, os documentos e a gente começa a fazer esse orçamento. Qual era, na percepção daquela pessoa, o problema? Era falta de dinheiro. Ok. É assim que a gente pensa. Aí nós fomos reunir. A gente trouxe os documentos, as informações. Quando eu comecei a examinar com ele, eu vi que tinha um tremendo desequilíbrio financeiro. Ele gastava muito mais do que ganhava. E eu comecei a examinar com ele o lado das despesas. E comecei a perceber que tinha lá gasto, e isso já faz algum tempo, gasto com o celular da filha, um valor absurdo. Gasto com o táxi da filha para a escola, um gasto absurdo. Daqui a pouco, um gasto com um computador novo para a filha. E eu comecei a perceber que o problema não era o dinheiro. Havia algo mais por trás daquele problema aparente que ele estava apresentando. E eu comecei a conversar com ele, por que é que ele dava tanta coisa para a filha que estava fora das possibilidades dele. E ele começou a chorar. Esse homem, na realidade, tinha um grande sentimento de culpa, de dívida com a filha. E achava que ia aplacar esse sentimento de culpa dando bugiganga para as filhas. E ele precisava era ter o perdão de Deus no coração dele, ter um relacionamento verdadeiro, sincero e amar a filha dele. Por isso que eu estou falando aqui para você, visitante. Nessa noite, talvez Deus vá dizer exatamente para você isso. Ei, o que você veio buscar, aqui achando que é a solução dos problemas, eu quero te dar muito mais do que isso. Eu quero que você, Deus está dizendo para você, ande na minha presença e seja uma pessoa sábia. E eu vou te dar muito mais do que isso que você está pedindo. Verso 16, volte aí ao texto de Efésios capítulo 5. Agora o apóstolo Paulo vai detalhar um pouco mais. Como é que na prática eu exerço essa sabedoria? Como é que isso funciona na minha vida cristã? Verso 16 diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A Bíblia diz que os dias são maus, porque a Bíblia também diz que o diabo está em nosso derredor, querendo nos tragar. A Bíblia diz que os dias são maus, porque o mundo jaz no maligno. E a exortação de Paulo aqui é: aproveite cada oportunidade. Algumas traduções aí você vai ver, remindo o tempo. Esse tempo no grego aí é kairos. Não é o tempo do relógio. E daqui a pouco vão colocar lá o sinal amarelo para mim. Não é esse. Kairos é o tempo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Deus concede oportunidades para mim e para você. Deus nos dá, pela graça, kairos. Diga aí para o seu irmão do lado aí, ó, Deus quer te dar um kairos. Deus, deixa eu falar uma coisa para vocês.
Deus tem derramado tanto Kairos na minha vida, meu irmão. Eu falei que eu sou filho de um pai que abandonou a família. Você sabe, eu era descrente. E eu cresci querendo ter uma família. Porque com 11 anos eu perdi meu pai, ele foi embora, e dessa maneira. E eu cresci, mesmo não sendo crente, mas eu tinha esse... E eu penso que isso era cuidado de Deus na minha vida, mesmo eu sendo descrente, eu creio nisso. Né? Porque a Bíblia diz que Deus nos escolheu desde a fundação do mundo, eu creio nisso, Ele cuidava de mim, do meu coração. E eu cresci, eu quero ter uma família, eu quero fazer diferente do meu pai. Cresci com isso, e eu me casei. Aos 24 anos eu me casei. E eu, descrente, a única referência que eu tinha era uma Bíblia aberta lá em casa da minha mãe, no Salmo 90, mas não sabia nem o que era aquilo. Eu me casei. Esse casamento, tivemos 3 filhos, maravilhosos, meus filhos. E eu achava, como diz a galera aí, que meu casamento estava bombando. Mas com 8 anos eu descobri que estava bombado. Foi. Você me perguntar assim, qual é a diferença entre você hoje, casado, e aquela situação que você viveu lá? É só a terceira dobra, a diferença é só essa. As lutas, as dificuldades, as mesmas. Mas tem um Senhor nos sustentando a cada dia. E com 8 anos minha esposa chegou e disse, tchau, dá mais não. Eu disse, como assim? Eu achava que aquele modelão de marido, né, que é o provedor, que dá tudo, estava tudo certo. Eu não entendia que uma esposa precisa de atenção, né, precisa de outras questões que vão além do dinheiro, da provisão. Estou aprendendo isso ainda, fazer isso. O casamento se acabou. Aí vocês imaginam uma pessoa que cresceu querendo ter uma família, um casamento, e de repente o casamento se acaba. Foi mesmo que puxar um tapete assim, tirar o chão de mim. Porque eu tinha projetado a minha vida, calculado tudo para aquilo que eu estava vivendo. Aliás, todas as economias que eu tinha, eu peguei e coloquei numa casa, construí a casa dos meus sonhos. E eu não sabia que Deus queria que eu edificasse em outra casa, que era uma casa espiritual. Porque o casamento se acabou e eu deixei tudo lá para a primeira esposa, com os 3 filhos. Gente, eu passei 1 ano, eu não sei se vocês já viram, mas eu gosto de falar disso. Igual um cachorro quando cai de mudança. Eu sei que hoje em dia a mudança é fechada, mas na minha época a mudança era aquele caminhão aberto, né? Que vinha um cachorrinho lá atrás, de repente ele caía lá. Imagina um cachorro quando cai de mudança. Pense num cara perdido. Porque o único objetivo, o alvo que eu tinha ido embora, acabou-se tudo. Até a minha vida, do ponto de vista material, estava totalmente destruída. E aí? E aí deixa eu dizer uma coisa para você, que você chegou aqui hoje de repente numa luta aí tremenda, que às vezes, né, que às vezes a visão da gente fica embaçada, a gente só vê problema, só vê dificuldade, não encontra uma saída. E deixa eu lhe dizer uma coisa para você, o nosso Deus é um Deus dos impossíveis. É. A coisa que Deus mais gosta de fazer na minha vida e na sua é assim, quando você diz para Deus assim, ó, Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho mais recurso, eu não tenho mais capacidade de solucionar esse problema. Agora ele é teu. Aí é que Deus sabe o que ele faz? Coloca um Kairos na tua vida. E o meu Kairos tem nome. É Adriana. Ela está por ali. Levanta aí, a mão. Ali, ó. É o meu Kairos.
Depois de um ano, cachorro perdido, foi lá, conheci a Adriana. E o que eu vou falar aqui não é referência para ninguém, foi a minha realidade, é porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, verso 20, que onde abundou um pecado, superabundou a graça. E eu quero dizer que com a Adriana, eu em um mês, nós paqueramos, namoramos, noivamos, casamos e geramos a Fernanda. Isso não é referência, eu era descrente. Mas a graça de Deus, o kairós de Deus foi tremendo na minha vida, porque um pouco tempo depois, nessa igreja, ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Passou 3 meses orando pela minha conversão. E você que chegou aqui essa noite como convidado, que talvez não gosta muito de crente, tem uma boa impressão, eu também não tinha não. Eu quero dizer para vocês, tinha 2 pessoas lá, moravam no nosso apartamento, que eram crentes. E um dia eu peguei a minha amada esposa lá conversando com elas duas, aí eu cheguei para ela: você não tem com quem conversar não? Vai lá conversar com crente. Amados, no dia que eu me converti, que a Adriana falou que orava com elas duas, rapaz, foi um chororô. Deus se agrada em dar kairós para mim e para você. Não desista não. Se é um projeto, se é alvo de Deus para a tua vida, não desista. Para a glória de Deus, estamos casados há 18 anos. 18 anos. E eu estou testemunhando isso aqui para a glória de Deus, e para que você, de repente, que está enfrentando uma luta difícil, fique firme. Tem kairós batendo na tua porta aí. Amém? Tem kairós. O problema não é o kairós. Kairós Deus dá. O problema está em nós. O problema está em nós. Porque Deus espera de mim e de você que a gente faça o melhor com o kairós. Perceba o kairós e aí faz o melhor. Eclesiastes 9:10 diz assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Faz o seu melhor, é isso que Deus quer. Não, mas eu quero saber do resultado. Não, faça o seu melhor. Deixa o resultado nas mãos de Deus. Mas no tempo certo. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz: para tudo há uma ocasião certa. Um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tem um tempo certo. Eu quero falar para você, jovem, de novo. Talvez porque eu tenha 5 filhos, né? Tenho que falar sempre isso. Tem um kairós na tua vida passando aí. Kairós da tua formação. Nós vivemos numa sociedade do conhecimento. As melhores colocações que existem no mercado de trabalho, elas estão aí para quem tem formação. Se não tiver, vai ter que conviver com subemprego. Essa é a verdade, essa é a realidade. E o kairós aí, jovem, muitas vezes está na tua porta aí, batendo. Deixa eu falar da minha vida. Eu com 18 anos, eu tinha passado em 5 vestibulares. Mas com 40, não tinha me formado em nenhuma faculdade. Sabe por quê? Eu luto com uma coisa chamada procrastinação. Eu sei que não é o caso dos irmãos aqui. Todo mundo faz imposto de renda na primeira semana. Eu fiz no penúltimo dia. E eu acho que foi um progresso. Luto com isso. É um problema isso. Um problema na minha vida. Porque eu tive que me formar depois dos 40 anos. E foi Deus, pela sua graça e misericórdia, que me deu de kairós de novo. Só que agora eu estou fazendo uma pós-graduação. Aí o que acontece? Acontece que eu estou na aula lá, com um bocado de garoto, de entre 20 e 30 anos.
E eu tenho que passar cada situação que é complicado. Eu estou lá assistindo aula, de repente chega alguém atrás de mim e diz: senhor. E eu achei que não era comigo. E a pessoa de novo: senhor. E eu comecei a pensar que era comigo. Mas ainda resisti. E a terceira vez ela falou: senhor, aí quando eu virei, ele disse: é o senhor mesmo. Então, jovem, eu não quero isso para você. Eu não quero que você pague mico. A minha oração na tua vida é que você perceba o que Deus está derramando na tua vida nesse momento, em termos de oportunidades. Oportunidades. Para que você lá na frente não faça como eu. Tem que agora ter que estudar, depois dos 50, já não tem tempo, a energia não é a mesma. E ainda tem que pagar mico. Aproveitar as oportunidades. Deixa eu dar uma dica aqui para a palavra de Deus. Como é que a gente discerne a oportunidade? É importante. Como é que eu percebo que aquela oportunidade ali é um kairos? Como é que é um kairos? Primeira coisa, você precisa ter uma meta, um alvo na tua vida. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 26, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Não, você tem que ter meta, você tem que colocar diante do Senhor. Senhor, me dá um alvo, uma meta que venha do trono da tua graça. Você tem que orar por isso. Se você não sabe onde vai, qualquer lugar que quiser que eu te levar é bom. E não é verdade. Você precisa ter um objetivo. Um dos grandes problemas nossos é que a gente vive sem objetivo na vida. Eu estou estudando porque Deus falou comigo que eu preciso compartilhar mais o que eu aprendi nos 36 anos de trabalho. Só que você vai ensinar hoje, se você não tiver uma pós-graduação, ninguém te aceita. Então eu preciso disso. Porque eu tenho uma meta, eu sei o que eu preciso disso. É difícil? É, mas tem que correr atrás. Sabe outra coisa, além da meta? Preparação. Eu gosto de pensar na oportunidade como um cavalo selado. É aquele cavalo que Deus manda para você e agora você tem que montar. Você tem que saber para onde vai, né? Porque às vezes pode ser um cavalo que não seja de Deus, mande para outro lugar que você não tá querendo ir. Por isso que a meta é importante. Mas o segundo passo é a preparação. Porque o cavalo vai passar e tem um detalhe. Se você não souber montar no cavalo, você cai do cavalo. Preparação. Lá em Provérbios 21, 31 diz: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Tem que ter preparação. Tem jeito, para tudo se for na vida. É o Senhor que dá a vitória, mas você tem que fazer a sua parte. E a outra é disposição. Você está preparado? Mas quando o cavalo passar, você precisa ter ânimo para montar no cavalo. E qual é um problema da gente? Muitas vezes, um dos problemas da gente é preguiça. É preguiça. Tadã. Aí Provérbios 6,6, ó, coloca para a gente: observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. É fazer o que tem que ser feito. Deus já falou, Deus já deu kairos, e agora está falando o quê? Só coragem. Gálatas 6,7 diz: não se deixem enganar de Deus, não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Tem que plantar. Você quer colher? Todo mundo quer colher. Eu quero colher, se Deus permitir, os meus filhos na presença de Deus, tendo uma vida abençoada, digna, uma família bonita, bons profissionais. Eu quero colher isso. Mas eu preciso entender que eu preciso plantar. Eu preciso fazer a minha parte. Mas muitas vezes
Eu falho nisso. Mas a Bíblia é muito clara. Você quer colher maçã, você tem que plantar lá uma macieira. Não dá para colher maçã plantando lá semente de abacaxi. E às vezes a gente é injusto, desonesto com Deus, porque a gente às vezes fica querendo um fruto que a gente não plantou. Mas eu quero aqui essa palavra para dizer o seguinte: seja honesto com Deus. Deus tem derramado Kairos na nossa vida. E a minha oração é que você aproveite essas oportunidades. Verso 17 diz: portanto, não sejam insensatos. Paulo aqui reforça de novo, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus? Discernir o que Deus quer. E Deus já deu isso para a gente: a palavra e o Espírito. O nosso problema qual é? De novo, a gente não faz o melhor. A gente é negligente com a palavra. Mateus 22, 29 diz: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Se você perguntar para mim qual é a diferença, você que está nos visitando, qual é a diferença na tua vida, depois que você aceitou Jesus como seu Salvador, eu vou dizer: a palavra de Deus. Eu fui fisgado pela palavra de Deus. E a gente precisa ser honesto. A gente tem sido negligente com a palavra de Deus. A gente precisa pedir graça e misericórdia ao Senhor, sabe, para nos dar ânimo, para a gente aprender a ter uma disciplina de sair de casa com o nosso alimento espiritual todo dia de manhã. Não ficar confinado lá, meditação, reflexão na palavra, 5 minutos, não. O mesmo Espírito Santo que está aqui no coração desses pastores, está no meu coração e no teu coração, crente em Cristo Jesus. A palavra que o Senhor revelou para os pastores, para a liderança, é a mesma palavra que Deus tem revelado para o teu coração. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. E daqui a pouco eu recebo a luz amarela. Mateus capítulo 7. Esse texto aqui é um texto para mim, eu espero que sirva para você também, porque eu amo estudar a palavra de Deus. Mas esse texto aqui fala uma coisa importante. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. O que é que esse texto ensina para mim e para você? Primeiro, todo mundo tem que ter responsabilidade pela edificação da sua vida do ponto de vista espiritual. É minha responsabilidade, é sua. Nossa liderança, essa igreja, tem nos ajudado nisso. Tem colocado à nossa disposição ferramentas maravilhosas para a gente aprender a ter mais intimidade com Deus. Mas isso não é tudo. Eu preciso exercer essa responsabilidade, eu preciso fazer essa minha parte. Eu preciso assumir essa responsabilidade pela minha edificação da minha vida espiritual. A segunda coisa que esse texto ensina é que tem dificuldade para todo mundo. Tem dificuldade para o insensato e tem dificuldade para o prudente, para o sábio. Você que está visitando essa noite, olha que coisa importante. Às vezes muita gente é atraída para o reino de Deus porque está cheio de problemas. Não quer ter mais problemas.
É como se o reino de Deus fosse uma redoma, uma blindagem contra problemas. Isso não existe. O que Jesus disse para mim e para você, na palavra dele, foi: no mundo tereis, faz parte da vida. O que Deus quer me ensinar, com a sabedoria que vem do alto, é saber lidar com essas dificuldades. É no meio das dificuldades, continuar acreditando que Deus está presente, e que Ele tem um kairós, para mim e para você, a despeito do nosso olhar, que muitas vezes só enxerga dificuldades, problemas, lutas, provações. A minha oração para você, meu irmão, é que olhe o que está acontecendo na tua vida nesse momento como uma oportunidade de que Deus seja glorificado através da tua vida. Eu disse que meu pai foi embora. Nós ficamos lá morando na rua 50 do prefeito Zé Walter. Uma casa com 2 cômodos e 11 meninos lá. Se eu não chegasse na hora certa para comer, dançou. A comida era contada. Um dia minha mãe cansou dessa vida. 2 ou 3 anos depois disso, minha mãe: vou colocar seu pai na justiça. Se tem uma coisa aqui no Brasil que funciona na lei, é pensão alimentícia. O cara vai para a cadeia. E eu tinha uns 14 anos de idade. Quando eu vi minha mãe falar isso, eu disse: mãe, papai não quer saber da gente não. Vamos fazer o seguinte, eu vou lhe ajudar. Eu vou trabalhar. Eu não sabia nem o que eu estava falando. Eu não sabia fazer nada. Mas Deus sabia o que eu estava falando. Por isso que eu digo que Deus tem um cuidado comigo desde aquela época. Quando eu disse isso, uma semana depois, apareceu um concurso. O concurso eram 5.000 candidatos para 30 vagas. O Valdo também fez esse concurso. Só que um ano antes de eu fazer. Ele sabe do que eu estou falando. Sabe como foi minha preparação para o concurso? O concurso era no domingo. E no sábado minha mãe brigou com minha tia. E o meu sábado à noite foi minha mãe saindo da casa da minha tia com uma mala na mão e os 3 filhos sem saber para onde ia. E aí, a mamãe conseguiu uma vizinha lá, nos acolheu. E a minha preparação para o concurso no dia seguinte foi nesse quarto, sem luz, só com vela, com um livro de madureza ginasial. Me preparando lá. Mas irmãos, se você me perguntar como, eu não sei. Mas o Senhor sabe. Eu passei nesse concurso. E esse ano eu completo 36 anos nessa empresa. Para a glória do Senhor. Deus dos impossíveis. Um Deus que quando você e eu dizem assim, olha, não sei como resolver, Deus se faz presente. Ele fez isso na minha vida e quer fazer isso também na tua. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito na nossa vida. Eu não sei, Deus, como é que meus irmãos, os visitantes chegaram aqui, mas o Senhor sabe. Eu te peço em nome de Jesus, Deus, que a tua palavra aqui não volte vazia, mas traga ânimo, disposição de cada pessoa aqui nessa noite, para que elas se rendam ao nome de Jesus, para que elas possam colocar a sua vida diante do Senhor, para que o Senhor seja glorificado, não importa a luta, não importa a provação. Que nós possamos sair daqui nessa noite comprometidos, Senhor, a buscarmos acima de tudo a tua sabedoria, viver com intimidade na tua presença, buscando a tua palavra, buscando uma vida de intimidade com o teu Espírito Santo. Abençoa, Deus, abençoa cada vida aqui presente, cada coração nessa noite.
pois é em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos, Senhor, por tudo. Amém. Deus nos abençoe.